E a temática de hoje é uma temática importantíssima, que é essa escuta do corpo, né, traumatizado pelo sofrimento social. Né? Então, iniciaremos com a fala da professora, da Cristiane, nossa querida Cristiane. Obrigada, querida. Então, bom dia a todos e todas. Eu vou seguir a minha colinha para que eu não possa, de repente, ultrapassar o horário, né? Nesse sentido, que eu me empolgo e daqui a pouco a gente vai sair daqui meia-noite. Então, eu vou seguir uma colinha aqui básica, só para que eu possa seguir o ritmo, né? De toda a jornada. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao Guilherme pelo convite de poder falar de um tema tão importante e que eu venho me debruçando há um tempo, né, que fala muito dos meus atravessamentos e das minhas próprias experiências, e que me trouxe até este lugar. Eu gostaria de iniciar minha fala trazendo uma citação do livro Tudo sobre Amor, da Bell Hooks, que vai de encontro com o pensamento do Django. É possível falar diretamente com o nosso coração. A maioria das culturas mais antigas sabem disso. Podemos, de fato, conversar com o nosso coração como se ele fosse um bom amigo. A vida moderna se tornou tão atribulada com os afazeres e pensamentos diários que perdemos essa arte essencial de reservar um tempo para conversar com o nosso próprio coração. E foi muito importante eu aprender primeiro a ouvir o meu próprio coração para poder ouvir o coração da outra pessoa. Ser presença para mim, para eu estar presente para o outro. Sem isso, eu não me sentiria tão completa como agora. E não seria capaz de fazer essa jornada e essa apresentação. Sabemos que a época da escravização foi um período extremamente violento, agressivo e vergonhoso da nossa história, onde o sequestro de um povo levou milhares e milhares de pessoas mortas e sem qualquer consideração que repercute até hoje em seus descendentes. O trauma racial, ou o estresse traumático baseado em raça, refere-se a uma lesão mental e emocional causada por encontros de preconceito racial, discriminação étnica, racismo e crimes de ódio. Qualquer indivíduo que tenha experimentado um encontro dessa envergadura e emocionalmente doloroso, repentino, incontrolável, corre o risco de sofrer uma lesão por estresse. O estresse causado por esses eventos do racismo estrutural pode afetar profundamente o comportamento, a saúde física e mental de crianças negras e a sua capacidade de aprendizado, podendo trazer consequências significativas para a vida adulta, como também pode afetar estruturas cerebrais como a amígdala e o hipocampo, que são estruturas envolvidas no processamento emocional e na memória. Uma das emoções mais experimentadas no consultório, que eu tenho assim percebido e vem da minha experiência, é a vergonha. E a Bell Hooks e a Isildinha Batista, que são duas ativistas, né, e precursoras nesse movimento de antirracismo, elas trazem que a vergonha é uma emoção mais perturbadora que experimentamos diretamente em relação a nós mesmos. Pois no momento da vergonha nos sentimos profundamente divididos internamente. A vergonha é como uma ferida provocada por uma mão invisível, a uma reação de derrota, fracasso e rejeição, trazendo um autocriticismo severo, um alto padrão de exigência, o senso de impostor e impostor ao mesmo tempo. No mesmo momento em que sentimos desconectados ao máximo, desejamos abraçar a nós mesmos e mais uma vez nos sentimos restaurados. A vergonha nos divide de nós mesmos, assim como nos separam dos outros. No negro, a vergonha de si, desencadeada pelo insulto, reencontra a marca do que é imperfeito, a que desde sempre seu próprio corpo está associado. Tal marca que ele não pode esconder. E, no entanto, desde sempre, visto como um defeito do seu próprio corpo, ele
tenta o tempo todo corrigir. Desejamos algumas vezes que muitos lugares de nós que foram violentados, estigmatizados, violados, despedaçados, sumam e desapareçam no vazio da nossa existência. Porém, esse movimento de retirar o que nos causa vergonha é extremamente doloroso. Como arrancar toda a pele do corpo e querer viver sem ela, para que possa ser aceito e pertencer a um ambiente que não aceita quem você é? Às vezes, um corpo castigado pelas adversidades, pela violência social, ou mesmo pelas famílias, nesse sentido de embranquecimento, poderemos perceber um distanciamento significativo do contato da pessoa com a sua própria experiência, nos provocando e nos convidando a implicar de forma mais atenta e sensível para este corpo. E está ali, como eles dizem, quebrados, estilhaçados. Sentimos a partir do nosso corpo, como corpo-terapeuta, e muitas das vezes seremos a ponte de conexão entre a pessoa e seu próprio universo sentido. Pois em alguns clientes com experiências atrozes, há um medo terrível de se conectar a este corpo que é desconhecido, que é estranho. E alguns chegam no atendimento sem corpo, sem essa percepção sentida do corpo. E é preciso entendermos essa construção histórica, cultural, social e política e sabermos que esses corpos poderão chegar aos nossos consultórios e ambientes de trabalho. São atravessados pela branquitude, que é uma estrutura de genocídio e apagamento. Os nossos corpos também são atravessados por isso. E é importante que estejamos atentos a isso, para que não reproduzamos nesse espaço terapêutico um lugar de cuidado sem cuidado. Então, a focalização chega mais que um recurso nesse sentido para mim. Ela é um lugar sensível de acuidade, de fineza, de gentileza, de presença. É um auxílio na reconstrução da humanidade e integração desses lugares que foram tão despedaçados e estilhaçados, permitindo que a pessoa sinta o fluir com a vida, mais do que sobreviver à vida. Pois ali a pessoa encontra a possibilidade de ver que tem alguém olhando para ele integralmente e saber que ele existe, e saber que ele está ali presente. Que tem ali uma pessoa que vai entrar com ele nos porões mais sombrios do seu mundo interno, quando ele estiver preparado. Não quando eu quero, mas quando ele estiver pronto para isso. E muitas das vezes a gente percebe que é importante para o outro dizer que eu estou aqui com você. Quando você estiver pronto, eu estarei aqui com você, eu estarei entrando nesse lugar com você. E quando nessas experiências a gente resgata o nosso próprio coração e escutamos o que vem de dentro, conseguimos estar presente para o outro e acompanhar o outro na sua própria expansão de si mesmo e a resgatar o seu próprio coração. O caminho não vai ser fácil, mas faremos isso juntos e juntos e juntos. Em breve ele encontra o seu próprio ritmo. Muito obrigada. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer minha amiga Cris, meu amigo Diogo também, por fazerem parte dessa mesa comigo. Agradecer o Guilherme, pelo convite e por abrir esse espaço tão importante, para um tema tão necessário, que é falar disso, da questão social, do sofrimento social, tão presente no nosso cotidiano. Então, tema focalização, escutando o corpo traumatizado pelo sofrimento social. Quando eu recebi esse convite para participar e falar desse tema, eu me senti um pouco inseguro, com bastante medo e preocupado, com a maneira que eu iria abordar esse tema. E porque existem temas que são muito densos, e esse, para mim, é um deles.
O meu primeiro contato com a focalização foi em 2017, quando eu fazia estágio de psicologia no Hospital André Luiz. Eu me lembro que a sensação que eu tive naquele primeiro contato foi como se eu tivesse perdido e naquele momento tivesse encontrado um rumo ali, né? Um sentido, uma direção, não somente para o meu trabalho, mas também para o meu jeito de me relacionar com as pessoas, as minhas relações pessoais, com a própria vida. Poder aproximar da experiência sentida, poder ter um lugar para poder falar da experiência sentida, isso para mim assim foi surreal. Foi como se eu tivesse assim encontrado o caminho das pedras ali naquele momento. Entretanto, quando eu, né, homem negro, penso e sinto a respeito desse tema, eu me vejo fazendo uma viagem, como se fosse uma viagem em direção ao passado, né, em direção às minhas raízes, à minha ancestralidade. E o escritor africano Desmond Tutu, africano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 1984, ele dizia que é necessário a gente compreender o passado para a gente não cometer os mesmos erros no futuro. Nessa viagem que eu passo por diversas paisagens de sofrimento social. Eu vejo a paisagem da extrema pobreza, da desigualdade social, paisagem da violência contra a mulher, paisagem de guerras, a triste paisagem do genocídio negro nas favelas, paisagem do racismo, e também vejo a paisagem, que para mim é a mais lamentável de todas, que é a paisagem da escravidão. Todas essas paisagens fazem parte da nossa história. E todos nós vivemos as consequências dessa história. Queremos ou não, nós vivemos as consequências dela. Entre todos esses cenários que eu citei, eu gostaria de ficar um pouquinho com o cenário do racismo, que certamente é uma das consequências mais letais que a escravidão nos deixou. É uma ferida aberta que sangra até hoje. Para mim, lidar com racismo é como se fosse uma sina, né, que certamente eu lidarei até o último dia da minha vida, enquanto estiver vivo. Não tem como fugir disso. Abadias do Nascimento, no seu livro O Quilombismo, ele fala que um dos traços principais do racismo é o apagamento da experiência negra. Como se somente a experiência do branco europeu, sobretudo a masculina, fosse uma experiência aceitável. Carinho, afeto, delicadeza, conversas, isso não fizeram parte da nossa experiência negra. Eu não consigo, por exemplo, me lembrar, em 18 anos de vida com meu pai, enquanto ele ainda estava vivo, de ter ganhado um abraço dele sequer. E de nenhuma demonstração assim dita de afeto. Mesmo nunca tendo me sentido rejeitado por ele de forma alguma, sempre soube do amor, do carinho, da atenção e do cuidado dele por mim e pelos meus irmãos. Eu nunca tive essa experiência do afeto expressado. Então, é como se afeto não tivesse um espaço nesses ambientes. Na sua tese de doutorado, o Guilherme, né, ele cita a Teresa Cristina Carreteiro, que identifica lá o processo de silenciamento dos afetos, né, que ela chama da lógica da invisibilidade do sofrimento, né, que ela fala que os afetos que são frutos de um processo de exclusão, eles tendem a ser apagados, anulados, como se não houvesse espaço para esses afetos. Então, eu sinto que tem um desafio lançado aí para a focalização nesse sentido, né? Como ressignificar o que sempre foi banalizado, o que sempre foi apagado, o que sempre foi anulado, como resgatar nossa humanidade, né, que foi subtraída, que foi arrancada de nós.
como estancar a sangria de uma alma desolada. Vejo que é bem mais profundo, né, na experiência do negro essa questão. Então, eu vejo a focalização como uma possibilidade muito potente de transformação dessa ferida. Eu vejo a focalização como se fosse um alimento dos sonhos. A focalização chega para mim como um oásis, né? Como um oásis assim, nesse deserto árido aí, da desesperança, da desilusão, da falta de sonho. E sinto que devemos, né, como comunidade, nos responsabilizar por isso, por esse tema, não só os negros, mas todos nós, que é um tema que nos atravessa o tempo todo. E tentar oferecer um lugar, né, que nos foi negado muitas vezes, né, que nos foi tirado, e dessa forma tentar resgatar aquilo que temos de mais belo, que é a nossa humanidade. Muito obrigado, gente. João, muito emocionante. Muito obrigada pela sua fala, sua presença, né, aqui. E eu gostaria de convidar agora o Diogo Mendes para falar um pouquinho com a gente. Bom dia aos colegas da mesa, toda a equipe Focalização Brasil, todos que estão participando aqui conosco. Gente, eu tinha preparado uma apresentação e eu estudei muito o tema que eu quero falar aqui hoje, mas eu fui atravessado por um sonho dessas coisas que o fluxo experiencial nos toma e derrubou, então, toda a minha apresentação. Eu decidi seguir o fluxo experiencial e abandonar a apresentação. Mas o sonho tem tudo a ver com o tema, né? Quando eu vi o tema, que o Guilherme propôs o tema, resolvi, então, fazer uma focalização e saber como que eu posso contribuir para essa mesa tão rica, né? E me veio o abuso sexual nos homens, que é um tema que me é caro, por ter sido uma criança que sofreu abuso, mas por trabalhar há mais de 6 anos com grupos mistos, com homens e mulheres, eu percebi que é um tema negligenciado. E em julho do ano passado, houve uma discussão, uma semana difícil no Brasil, muitos casos de abuso sexual em mulheres, e aí aconteceu uma disseminação de uma frase que me machucou muito, que dizia: nem todo homem, mas sempre um homem. E eu vi colegas compartilhando isso, e eu falei, nossa, que falta de gentileza, que falta de gentleman para quem está disseminando essa ideia, né? E aí fui procurar pesquisas sobre esse tema e encontrei uma pesquisa que está disponível na USP, mas que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu vou tentar não me delongar muito com essa questão dos dados, mas eu peguei 2 dados que vão direto, que fazem link com a minha experiência nos grupos, né? Então, eu encontrei 2 estatísticas. Uma delas é 59,3% das mulheres sofreram abuso sexual em algum momento da vida e 40,7% dos homens sofreu também. Na outra seria 54% das mulheres e 46% dos homens. E isso me leva, então, para a experiência que é o que eu vejo no grupo. Ou seja, um pouco mais da metade das mulheres e quase a metade dos homens. É exatamente essa estatística que eu percebi nos grupos. E aí eu queria citar a Clarice Lispector numa frase em que ela diz assim: suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Isso é focalização, né? E esses grupos, os quais eu estou dizendo que eu tive contato com essas estatísticas,
o que é possível que as pessoas digam sobre os abusos delas é exatamente a gentileza do Gentleman. Porque o homem, o ser humano, na verdade, hoje, né, a gente leva tudo muito para o âmbito racional. E se a gente não arruma uma brecha nisso, as pessoas conseguem criar desvios. Agora, se eu sou gentil, se eu sou sutil, se eu estou atento àquilo que escapa, que é a focalização, que é o sentimento, aí sim eu dou conta de atravessar essas barreiras, né? Eu me lembro muito bem de um dos grupos mais marcantes que eu participei na minha vida, em que o tema abuso sexual apareceu muitas vezes, e um homem abusado quase que gritou assim: se eu conhecesse alguém que cometesse isso, eu matava. E tinha um sujeito deitado, com a cabeça tampada por uma coberta, ele tira a coberta e diz: pois então, pois sou eu, pois pode me matar então. E naquele momento, o grupo todo, ao invés de atacá-lo, o acolheu. E aí ele contou a história dele, em que ele abusou de uma prima durante alguns anos, e tempo depois ele foi pai de 2 mulheres, 2 meninas. E todas as vezes às quais ele ia dar banho nelas, ele pensava: meu Deus, eu não sou digno desse amor tão puro. Eu não sou, né? E dentro da pesquisa do artigo que eu procurei, uma das coisas que fala-se estatisticamente repetido, que além do comportamento social sexual inapropriado, né, é a repetição do abuso. Porque cria-se, da mesma forma que não faz sentido a gente dar doce para uma criança com menos de 2 anos, porque é uma experiência muito potente para aquela criança, a experiência sexual antes de uma determinada idade é a mesma coisa. Então aquilo fica confuso na psique humana a ponto de gerar outros distúrbios. Então, numa grande maioria das vezes, os abusadores foram abusados, né? E eu esqueci de startar meu tempo. Como está meu tempo? Oi, Diogo, você ainda tem Sim. 3 minutos. 6 minutos. Ok, grato. Então, foram encontradas... esse artigo, por mais antigo que ele seja, ele é de 2012, ele traz pesquisas de 94 a 2011, né? E ele fala sobre os problemas gerados pelo abuso sexual nos meninos, né? Então, ele fala também dos fatores de riscos: residir somente com a mãe aumenta as chances, ou com nenhum dos pais, possuir pais recasados ou divorciados, morar com pessoas que fazem uso abusivo de álcool ou têm comportamentos criminais, meninos negros ou pardos estão estatisticamente mais presentes nos homens abusados, fatores socioeconômicos no sentido de estarem em camadas sociais mais baixas, meninos com menos de 6 anos estariam mais expostos à violência sexual intrafamiliar, enquanto naqueles acima de 12 o risco para a violência sexual extrafamiliar seria aumentado. Sintomas e problemas desenvolvidos: problemas físicos, traumas, doenças sexualmente transmissíveis, aumento de peso, enurese, que é urinar sem intenção, dificuldade para dormir, somatização, bulimia. Emocionais: medo, ansiedade, depressão, medos específicos de escuro, de ficar sozinho, paranoia, depressão, suicídio, abuso de substâncias, quadro de estresse pós-traumático. Comportamentais: retraimento social, comportamento social inapropriado, alterações cognitivas, dificuldade de aprendizagens, problemas escolares, comportamentos infantilizados, preocupação excessiva com limpeza, vergonha, abuso de pares, desatenção, agressividade, tudo que hoje
a gente poderia falar que é uma discussão recente, que é sobre masculinidade tóxica. A grande maioria das coisas são advindas por exemplo, insegurança, né, agressividade, são advindos de pessoas que sofreram abuso sexual, né? Então, eu trouxe tudo isso para dizer que o machismo é um tema que a gente tem que se atentar e que os homens também são vítimas dele, né? E que a focalização, o acolhimento, a gentileza, ensinar esse indivíduo a fazer contato com o que ele está sentindo, com o que ele está vivendo no mundo interno, é o melhor caminho, além de educação sexual, porque também na pesquisa vai falar que depois dos 12 anos, quando os indivíduos têm uma capacidade maior de discernimento do que é certo e errado, ele fica menos suscetível a ser manipulado e cair em jogos sexuais de manipulação dos abusadores, né? Então, a educação sexual para começo de conversa, mas a focalização, a psicoterapia orientada pela focalização é um caminho primordial para que a gente consiga tirar esse silêncio dos homens, para que os homens consigam falar do que eles sentem, do que eles viveram. E essa pesquisa também diz que todas as pesquisas feitas concluíram que muitas vezes pode haver uma subnotificação de abuso sexual em homens, porque nós temos medo de falarmos sobre isso e sermos taxados de gay, ou parecer que somos confusos quanto à nossa sexualidade, ou se gay atribuírem a sexualidade da pessoa só porque ela sofreu abuso sexual, e que há uma subnotificação porque os homens não dão conta de falar que foram colocados nesse extremo nível de fragilidade. Então, é a conclusão da maioria das pesquisas que esse artigo cita. Bem, eu acho que eu encerrei e espero que eu tenha conseguido, de certa forma, me fazer claro e plantar a sementinha da gentileza na clínica. Enfim, é isso. Obrigado. Olá, me sinto muito tocada pela fala de vocês e vejo que esse encontro está sendo muito potente. Então, obrigada, Cristiana, obrigada, João, obrigada, Diogo. Tratar sobre essas temáticas de racismo, de abuso sexual no masculino, tratar sobre esse crime de ódio, são temáticas, sobretudo, necessárias. E a focalização é um recurso amoroso, cuidadoso, principalmente nesse cuidado, né, de corpos tão violentados. Então, me sinto lisonjeada de escutar vocês e a experiência de vocês tão preciosa. Muito obrigada.